Salve, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos aqui mais uma história do nosso irmão Uanã, iluminando almas sombrias. Vida e morte. Tanto a vida quanto a morte não existem. São apenas um portal onde a alma se lança em busca à luz. A vida sonha com a morte sonha com a vida, na eterna escalada de forma garida. Companheiras no mesmo consorte. Viver com medo de morrer, morrer com medo de existir. Dúvida que leva o espírito a consumir. Longo tempo andando sem rumo a sofrer. Tanto a vivência como a libitina causam turbulências no coração. Volta ao corpo é esperar pela aflição, mas sair dele é tornar a alma peregrina. Viver esperando pela morte, morrer esperando pela vida. Ritual necessário que, para Deus, significa polimento que tornará o homem mais forte. Então, a morte não existe, né? Como o irmão fala aqui, é só um portal onde a alma se lança em busca da luz, porque o nosso verdadeiro mundo é o plano espiritual, né? A Terra é só uma escola onde a gente vem para aprender. Então, a vida sonha com a morte. Então, meus irmãos, muitas pessoas não vivem preocupadas de morrer. Ah, não vou fazer isso, não acontece um acidente. Ah, não vou viajar de carro que eu posso bater com o carro. Vive com medo de viver, sem realmente viver a vida em toda a sua plenitude. Não conseguem dar um passo à frente, não conseguem crescer espiritualmente com medo de morrer. Tem gente que tem medo da morte, acha que morreu, acabou, mas não é assim. Só o corpo morre, a vida é eterna. E tem gente que sonha com a morte e com a vida. Tem gente que às vezes está cansado de sofrer e vive pedindo a Deus para morrer. E não pode ser assim. A gente tem que aceitar primeiro a vontade de Deus, pois Ele sabe o que faz. Tem gente que pratica a eutanásia para não sentir a dor de sofrimento. E às vezes esse momento que ela está ali sofrendo, agoniando, é o momento que ela precisa para aprender, para analisar toda a sua vida e a família também aprender. Não só quem está ali doente, sofrendo, que aprende, mas a família que está assistindo aquele doente também aprende. Então precisamos ter confiança em Deus. Se a gente cair de cama doente, com câncer, com um tumor, a gente não deve pedir pela morte. A gente deve se entregar nas mãos de Deus, porque Ele sabe, porque nós estamos passando por aquele momento difícil. E às vezes a pessoa vai e pratica a eutanásia e com isso impede que aquele espírito, às vezes 5, 10 ou uma semana de vida, tenha tempo de pedir perdão, de perdoar e assim partir mais feliz e mais alegre. Se ele não faz isso, sem pedir perdão, sem perdoar, ele vai acabar sofrendo na espiritualidade e não recebendo a ajuda que ele fazia por merecer se tivesse aceitado a vontade de Deus até o seu último segundo de sua vida. A família também tem que aprender, porque muitas vezes é a família que não suporta ver o sofrimento do ente querido e pratica a eutanásia. Aí, nesse caso, não é culpa do doente, é culpa da família. Mas se é o doente que pede, então a responsabilidade é sobre ele. Então, se a gente não passa por essa prova de cair numa cama doente ou com algum problema que seja, a gente não passou na prova. Aí a gente tem que vir de novo, passar por aquele sofrimento para a gente vencer essa prova. Enquanto a gente não vence, a gente vai passando por isso. Isso é falta de fé, de confiança em Deus. Se a gente confia realmente em Deus, na justiça dele, a gente vai aceitar aquela dor, aquele sofrimento, como um benefício, como uma bênção que está limpando a nossa alma, de que vamos sair dali mais felizes se suportarmos com amor e confiança em Deus. Vamos fazer por merecer ajuda espiritual e vamos ser bem recebidos na espiritualidade. Cada caso é um caso, né? Então vamos lá, meus irmãos.
Tanto a vivência como a libitina causam turbulências no coração. Volta ao corpo a esperar pela aflição, mas sair dele é tornar a alma peregrina. Então, quando a gente vem na Terra, muitas vezes a gente vem em expiação, que é porque a gente não sabe ainda escolher e tem provas que a gente precisa passar. Então a espiritualidade é que escolhe quando a gente não tem condições de escolher. Mas quando o espírito já evoluiu um pouco, ele sabe, não, tipo, naquela vida eu não suportei a dor, o sofrimento, pedi a eutanásia. Então muitos pedem para passar pela mesma prova. Não, eu falhei e eu quero passar por essa prova. E dessa vez eu vou conseguir, com fé e confiança, todas essas dores que na minha vida aparecer, eu sei porque eu confio em Deus. Então, às vezes, muitas coisas que a pessoa passa aqui na Terra, às vezes uma família difícil, muitos problemas, são provas que as pessoas pediu para passar. Então, aqui na Terra não tem ninguém santo. Nós cometemos muitos erros em vidas passadas e quando a gente reencarna é uma possibilidade da gente consertar os nossos erros. É como se Deus perdoasse os nossos erros, nos dando oportunidade a todos nós de consertar. Então, devemos confiar na justiça de Deus, não no momento de aflição, desesperar. Claro que a gente chora, fica triste, mas não desesperar, não brigar com Deus e pôr a culpa nos outros, porque a culpa das nossas dores e sofrimento é só nossa, é só nossa. Então, viver esperando pela morte, morrer esperando pela vida, ritual necessário que para Deus significa polimento que tornará o homem mais forte. Então, uma coisa mais certa que todos nós temos, que um dia nós vamos morrer, desencarnar. Então, a gente fica muito triste quando vê um filho sofrer, um ente querido sofrendo, e quando alguém parte antes da gente, que nós que somos pais, avós, né, a gente fica muito triste. Mas viver esperando pela morte, a gente não tem que viver esperando, eu estou esperando o momento da minha morte. Vamos viver o momento com felicidade, com alegria e sendo grato pela vida. A hora que a morte vai bater na nossa porta, ninguém sabe o modo, mas devemos viver cada instante com amor, com sabedoria, sendo grato a Deus por tudo. Que mesmo que um ente querido vai antes da gente, é porque chegou a hora da libertação dele. E se a gente tem que ficar mais tempo, porque a gente ainda tem muita coisa ainda que a gente precisa acertar aqui na Terra. Então, a morte liberta o corpo da carne e a alma liberta que viveu bem e vai viver num plano mais feliz. Então, a gente deve sim viver na certeza que um dia todos nós vamos, mas não devemos apressar nisso e nem ficar preocupado se essa hora vai chegar hoje, amanhã ou depois. Vamos viver o hoje, porque amanhã Deus sabe. Então, polimento que torna o homem mais forte. Então, a gente está aqui na Terra para ir libertando as nossas almas dos nossos erros, dos nossos desacertos. Ninguém aparece na nossa vida por acaso. Se acaso aparece alguém que torna um grande amigo nosso, que está ali do nosso lado, nos dando força, é porque Deus não deixa ninguém sozinho. Sempre tem alguém para segurar a nossa mão, seja encarnado ou seja desencarnado, né? Então, a gente torna-se mais forte com essas coisas que vão acontecendo. Então, a gente precisa aprender a ser forte. Que às vezes tem pessoas que acontece uma coisa pequenininha, ela já chora e desespera. Essas pequenas coisas é para nos tornar mais forte quando realmente vier as coisas mais sérias em nossa vida. Então, vamos nos fortalecendo no nosso dia a dia. Aparecer um problema, alguma aflição, não vamos nos desesperar, vamos confiar em Deus. Vamos confiar, porque Deus sabe o que faz. Então, tudo o que acontece em nossa vida é para nos tornar mais fortes, mais confiantes em Deus, aumentar a nossa fé. Não é Deus que nos castiga, são expiações, muitas vezes são provas que nós mesmos pedimos. Então, vamos confiar em Deus, entregarmos em suas mãos, porque Ele sabe o que faz. Então, meus queridos irmãos, eu quase não tenho gravado vídeo, porque eu tenho cuidado da minha sogra, que agora está na cadeira de rodas, e também fiquei muito gripada e com muita dor da fibromialgia, mas sempre que eu puder, eu quero estar aqui passando alguma mensagem, porque eu sinto falta disso. Então, meus queridos irmãos,
Que a paz, o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus abençoe seus lares, os seus familiares, com muita luz e muita paz. Meus queridos irmãos, fiquem na paz de Deus. Se Deus quiser, eu vou conseguir colocar as coisas em ordem, está aqui, passando mensagem de amor e de luz para vocês. Fiquem com Deus, que assim seja. Um abraço a todos. Graças a Deus.